O audiobook de hoje: Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Autor Augusto Cury. Capítulo 3. Exposição interrogada. A arte da interrogação. Objetivos desta técnica: aliviar a SPA, reacender a motivação, desenvolver o questionamento, enriquecer a interpretação de textos e enunciados, abrir as janelas da inteligência. Todo estresse é negativo? Não. O estresse só é negativo quando é intenso, bloqueia a inteligência e gera sintomas. Há um tipo de estresse positivo que abre as janelas da memória e nos estimula a superar obstáculos e resolver dúvidas. Sem este estresse, nossos sonhos se diluem, nossa motivação se esfacela. A educação produz o estresse positivo ou negativo? Frequentemente negativo. Por quê? Devido à transmissão do conhecimento frio, pronto e sem sabor. Essa transmissão cria um ambiente sem desafios, aventura e inspiração intelectual. Educar é provocar a inteligência. É a arte dos desafios. Se o professor não conseguir provocar a inteligência dos alunos durante sua exposição, ele não o educou. O que é mais importante na educação, a dúvida ou a resposta? Muitos pensam que é a resposta, mas a resposta é uma das maiores armadilhas intelectuais. Quem determina o tamanho da resposta é o tamanho da dúvida. A dúvida nos provoca muito mais do que a resposta. A dúvida é o princípio da sabedoria em filosofia. Durand, 1996. Quanto mais um cientista, um executivo, um profissional duvidam das suas verdades, questionam o mundo ao seu redor, mas eles expandem o mundo das ideias e brilham. Os professores deveriam instigar a mente dos alunos e provocar-lhes a dúvida. Como? Realizando a exposição interrogada a cada momento. Ao falar sobre o átomo, o professor deveria interrogar: quem nos garante que o átomo existe? Como podemos afirmar que ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons? Os professores de matemática, de línguas e de história deveriam aprender a questionar criativamente o conhecimento que expõem. As palavras porquê, como, onde, qual o fundamento disso? Devem fazer parte da sua rotina. A exposição interrogada gera a dúvida gera o estresse positivo, e este estresse abre as janelas da inteligência. Assim, formamos pensadores e não repetidores de informações. A exposição interrogada conquista primeiro o território da emoção, depois o palco da lógica e, em terceiro lugar, o solo da memória. Os alunos ficam supermotivados, se tornam questionadores e não uma massa de pessoas manipuladas pela mídia e pelo sistema. A exposição interrogada transforma a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. O melhor professor não é o mais eloquente, mas o que mais instiga e estimula a inteligência, formando mentes livres. Se os alunos ficam na escola durante 4 anos como meros ouvintes das informações, eles deixam de ser questionadores do mundo e de si mesmos e se tornam espectadores passivos. Alguns jovens, neste processo, se tornam arrogantes e insensíveis, adquirindo ansiedade e traços de psicopatia. Do que se alimentam intelectualmente psicopatas ou ditadores? De verdades absolutas. Eles não duvidam, não questionam seus comportamentos inumanos. O mundo gira em torno das suas verdades. Eles ferem os outros e não sentem a sua dor. Para que um psicopata se liberte, ele precisa aprender a amar a arte da dúvida, pois só assim saberá se repensar e se colocar no lugar dos outros. Os professores devem superar o vício de transmitir o conhecimento pronto, como se fossem verdades absolutas. Até porque, a cada 10 anos, muitas verdades da ciência se tornam folclore e perdem seu valor.
treine fazer pelo menos 10 interrogações a cada aula. Não pense que isto é tão simples, pois exige um treinamento de 6 meses. A educação emancipa, forma mentes livres. Adorno, 1971. E não robotizadas e controladas pelo consumismo, pela paranoia da estética, pela opinião dos outros. Capítulo 4. Exposição dialogada. A arte da pergunta. Objetivos desta técnica: desenvolver a consciência crítica, promover o debate de ideias, estimular a educação participativa, superar a insegurança, debelar a timidez, melhorar a concentração. Outra ferramenta espetacular para transformar o solo árido da sala de aula num canteiro de flores é a exposição dialogada, executada pela arte da pergunta. Na exposição interrogada, o professor questiona o conhecimento sem perguntar. Na exposição dialogada, ele faz inúmeras perguntas aos alunos. As duas técnicas se complementam. Vejamos. Através da arte da pergunta, o professor estimula mais ainda o estresse positivo da dúvida. Ele cativa a atenção dos alunos e penetra no território da emoção e no anfiteatro de suas mentes. O conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência. Vygotsky, 1987. Todos os grandes pensadores foram grandes perguntadores. As grandes respostas emanaram das grandes perguntas. Em qual época é mais fácil aprender? Na infância. Por quê? Porque ela é a fase em que mais perguntamos e abrimos as janelas da nossa mente. As crianças aprendem línguas com facilidade, não apenas porque são menos entulhadas de informações na memória, mas porque são perguntadoras, interagem mais. Por que é mais fácil aprender uma língua diferente no país de origem dessa língua? O grande motivo é que, quando se vai para um outro país, se passa vergonha, enfrenta-se dificuldades. Nesta hora, os diplomas e o status social quase não têm valor. É preciso quebrar a cara para construir uma rede de relacionamentos e sobreviver. Para isso, precisamos perder o medo de perguntar. Esta situação nos estressa e abre de maneira espetacular os arquivos da memória, facilitando o aprendizado. Quando uma pessoa para de perguntar, ela para de aprender, para de crescer. Em que época os cientistas produzem suas ideias mais brilhantes? Na maturidade ou quando ainda são imaturas? Quando imaturas, porque duvidam, se estressam e perguntam mais. Einstein propôs a teoria da relatividade com 27 anos. Depois que os cientistas recebem títulos e aplausos, surgem os problemas. Os mesmos títulos e louvores que os reconhecem podem se tornar o veneno que os mata como pensadores. Cury, 2002. Muitos se tornam estéreis. Hoje meus livros estão sendo publicados em mais de 40 países. Por ser pesquisador dos bastidores da mente, estou preocupado, pois mesmo que não queira, eu sei que esse sucesso já causou algum estrago em meu inconsciente. Preciso estar alerta, me reciclar e me esvaziar continuamente, para continuar sendo um engenheiro de novas ideias. Você deixou de aprender ou continua um voraz aprendiz? Muitos não percebem que deixaram de pensar. Um professor fascinante deve fazer pelo menos 10 perguntas para os alunos durante o tempo de uma aula. Deve primeiro fazer a pergunta para toda a classe. A pergunta já estressa positivamente os alunos e melhora a concentração. Se ninguém se atrever a responder, ele deve chamar um aluno pelo nome e perguntar-lhe. Independentemente da resposta, o aluno deve ser elogiado pela sua participação. Os alunos mais arredios são conquistados com este procedimento. Viajando para dentro de si mesmos, a arte da pergunta gera pensadores brilhantes na faculdade de medicina, direito, engenharia e pedagogia.
mas ela deve ser iniciada na pré-escola. Depois de um ano da arte da exposição interrogada e dialogada, os alunos perdem o medo de se expressar, aprendem a discutir as ideias e se tornam grandes viajantes. Como assim? Aprendem a viajar para dentro de si mesmos, aprendem a perguntar por que estão angustiados, ansiosos, irritados, solitários, amedrontados. Aprendem não apenas a questionar o mundo de fora, mas também a fazer uma mesa redonda com eles mesmos. Quando treino psicólogos para atendimento clínico, sempre lhes falo sobre a grandeza dessa mesa redonda interior. Quem é capaz de fazer este autodiálogo reedita o filme do inconsciente mais rápida e eficientemente. Não basta um paciente fazer psicoterapia. Ele tem de ser autor da sua história, tem de aprender a intervir em seu próprio mundo. Mas, infelizmente, raras vezes as pessoas penetram em seu mundo, mesmo no meio médico. Quando o mundo nos abandona, a solidão é tolerável, mas quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é quase insuportável. A arte da pergunta faz parte da educação dos nossos sonhos. Ela transforma a sala de aula e a sala da nossa emoção num ambiente poético, agradável, inteligente. Capítulo 5. Ser contador de histórias. Objetivos desta técnica: desenvolver criatividade, educar a emoção, estimular a sabedoria, expandir a capacidade de solução em situações de tensão, enriquecer a socialização. Educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. A vida tem perdas e problemas, mas deve ser vivida com otimismo, esperança e alegria. Pais e professores devem dançar a valsa da vida como contadores de histórias. O mundo é sério e frio demais. As notícias diárias denunciam crimes, desgraças, mortes, infortúnios. Toda esta avalanche de notícias ruins é arquivada no mercado da memória, gerando cadeias de pensamentos que tornam a vida triste, ansiosa e sem entusiasmo. Temos de viver com mais suavidade, aprender a rir das nossas tolices, comportamentos absurdos, manias, medos. Precisamos contar mais histórias. Os pais precisam ensinar seus filhos criando histórias. Os professores precisam contar histórias para ensinar as matérias com o tempero da alegria e, às vezes, das lágrimas. Para contar histórias, é necessário exercitar uma voz flutuante, teatralizada, que muda de tom durante a exposição. É preciso produzir gestos e reações capazes de expressar o que as informações lógicas não conseguem. Muitos pais e professores são dotados de grande cultura acadêmica, mas são engessados, rígidos, formais. Nem eles se suportam. Há pessoas que não conseguem contar histórias. Não creio. Dentro de cada ser humano, mesmo dos mais formais, há um palhaço que quer respirar, brincar e relaxar. Deixe-o viver. Surpreenda os jovens. Nossos filhos precisam de uma educação séria, mas também agradável. Abra um sorriso, abrace os jovens, conte-lhes histórias. Gritando dentro do coração, contando histórias suaves. As histórias podem resgatar as histórias. A ficção pode resgatar a realidade. Como assim? Um professor de história nunca deveria falar da escravidão dos negros sem resgatar o período histórico. As informações secas sobre a escravidão não educam, não sensibilizam, não nos conscientizam nem provocam rejeição pelos crimes que nossa espécie cometeu. Quando falar dos negros, o professor de história deveria criar histórias para fazer os alunos entenderem o desespero, os pensamentos, as angústias desses seres humanos por serem escravizados por membros da sua própria espécie. Nada melhor do que contar uma história real ou criar uma história para levar os alunos a vivenciar o drama da escravidão. Sem esse mergulho interior, a escravidão não gera um sólido impacto emocional.
Não provoca uma rebelião decisiva contra a discriminação. A morte de milhões de judeus, ciganos e outras minorias não gera comoção, não cria vacinas intelectuais. Outros Hitlers serão produzidos. Falar do conhecimento sem humanizá-lo, sem resgatar a emoção da história, perpetua nossas misérias e não as cura. Contar histórias também é psicoterapêutico. Sabe qual a melhor maneira de resolver conflitos em sala de aula? Não é agredir, dar gritos estridentes ou fazer um sermão. Estes métodos são usados desde a Idade da Pedra e não funcionam. Mas contar histórias, fisga o pensamento, estimula a análise. Da próxima vez que um aluno ou um filho o agredir, leve-o a pensar. Grite dentro dele sendo educado. Grite com suavidade. Conte-lhe uma história. Os jovens poderão esquecer das suas críticas e regras, mas não esquecerão das suas histórias.